Boa noite. Estamos aqui hoje reunidos em conexão com vocês para mais uma live do Colégio Liesse. É um orgulho, um prazer estar aqui hoje. Queria começar dizendo que essa data é muito especial para nós, porque comemoramos nessa data o Dia Nacional da Educação Infantil. Quero me apresentar, mas antes pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal no YouTube, aí embaixo, no nosso canal do Liesse. Meu nome é Miriam Alac, gosto de dizer primeiro que sou professora, sou psicóloga escolar no Colégio Liesse, com formação em infância, especialização em terapia de família. Queria começar agradecendo muito essa oportunidade da gente poder estar aqui enriquecendo nossos saberes, trocando experiências, conversando com os nossos convidados sobre educação infantil no cenário atual, corpo, movimento, mente, emoções. E esse primeiro agradecimento especial para o Diretório de Pais, nosso presidente, Ronaldo Redensky, nossa diretora-geral, Célia Saada, nossa diretora adjunta, Luciana Jafif, nossa diretora pedagógica, Vanessa Monteiro. E o agradecimento a toda a equipe Liesse, porque nós trabalhamos de forma muito integrada sempre. Agora, chamar os nossos convidados especiais dessa noite. Rodrigo Brívio, é um prazer, boa noite, receber você, professor de educação física, psicomotricista, especialista também em educação infantil. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos que nos assistem. É um prazer enorme estar aqui presente nesse dia tão maravilhoso. Boa noite, Maurício Salem, nosso professor querido do Liesse, professor de yoga e também psicomotricista e criador do método Mindfulness Educacional. Boa noite. Boa noite, Miriam. Boa noite para toda a comunidade do Liesse que está aqui assistindo a gente, para toda a família. Uma honra, uma felicidade imensa estar aqui num dia tão especial, o nosso Dia da Educação Infantil. Ótimo. Então, eu queria falar um pouquinho, primeiro, desse cenário atual, porque esse é o nosso tema, né? Educação infantil no cenário atual. Educação infantil, na pandemia, nos preocupou, claro, porque nos pegou a todos de surpresa no mundo, né? Mas, rapidamente, nós tivemos que nos reinventar. Na nossa escola, nós temos um lema, que é uma escola que ensina a perguntar. E nós rapidamente nos perguntamos, o que a gente vai fazer? E, com muitas cabeças pensando, tivemos, assim, também a sorte de já estarmos sendo preparados há 2 anos pela equipe de tecnologia do Liesse, e aí nossos professores, coordenadores, com muita habilidade, com muita criatividade e determinação, conseguimos migrar rapidamente para o ambiente online. Mas o cenário atual, para a educação infantil, foi bem desafiador. Estamos há 5 meses, né, distantes. E educação infantil, a gente sabe, pelos estudos, inclusive, da neurociência, como esta época, este período da primeira infância é fundamental para a formação das nossas crianças. O afeto, o carinho, mas, principalmente, o estímulo também que essas crianças recebem na primeira infância. Estímulos pedagógicos e bem planejados. E tudo isso nós tínhamos no ambiente presencial. Dessa forma,
o que nós perdemos? Esse ambiente, esse espaço amplo. Na escola, a gente tem espaços para a criança gastar energia, para a criança poder estimular a sua coordenação motora ampla, fina. A criança pode correr, explorar, subir, descer, interagir. Temos biblioteca, temos espaço de laboratório de ciências, pátios, enfim, vários espaços adequados para essa idade. E isso nos foi tirado pela pandemia. Do lado dos professores, eles também tiveram a falta do que é mais importante para eles: o sorriso, a alegria, a movimentação da criança, este contato, esse calor humano que faz tanta falta quando a gente lida com a criança. Mas, como eu disse a vocês, nós tivemos essas perdas, nos reinventamos, mas tivemos um grande ganho também. Aprendemos muito. Aprendemos que, em momentos de crise, a gente tem que buscar soluções. E, nesse ambiente, então, virtual, os nossos pais, que têm que estar perto das nossas crianças, puderam ver muito de perto o trabalho da escola. E isso nos encheu também de alegria, porque a visibilidade da educação infantil, o apoio, a valorização do trabalho da educação infantil foi um grande retorno que nós tivemos. E, nesse momento, eu queria aproveitar para agradecer muito essas famílias que estão perto das crianças ou os adultos que podem estar acompanhando nas aulas online. Nós temos as aulas ao vivo, acompanhando sempre os nossos projetos pedagógicos, dando continuidade a eles. Temos também as atividades postadas, as atividades nos audiolivros, desafios que são colocados para que as crianças possam, num outro momento, acessar, até no fim de semana, quando for mais propício para as famílias. Mantivemos o Conversando com a Escola, onde nós tivemos contato com cada família para receber feedback e poder, então, saber como é que cada criança estava indo na sua vida familiar e acompanhando a escola. Dessa maneira, a gente estava sempre se replanejando, mudando nossas estratégias e podendo atender às necessidades de cada criança. Inclusive, as professoras estão tendo até os encontros, eu e você. São encontros individuais, onde a criança é atendida individualmente. Até o pacotinho da saudade, cada criança recebeu. Nesse pacotinho, nós colocamos materiais pedagógicos selecionados para que as crianças pudessem acompanhar as aulas de casa com o material específico necessário. Queria dizer que tudo isso é muito importante, mas nós nunca nos acomodamos, continuamos buscando o tempo todo novas estratégias e novos projetos. E agora vamos falar do nosso tema, que é também como é que as crianças estão emocionalmente. Bom, a gente não pode generalizar. Cada criança é uma, da mesma maneira que cada criança aprende de uma forma, reage de uma forma, emocionalmente também é assim. Então, isso vai depender muito de como os adultos, como as famílias estão vivenciando também essa fase toda de isolamento social, de pandemia, de trabalho home office ou não, enfim. De uma maneira geral, todos nós vivemos meio num estado de alerta. Não podemos mais ter prazos,
perdemos muito o controle que a gente tinha sobre as nossas vidas e o dia de amanhã. Mas, enfim, o que é muito importante nessa fase? Poder manter uma rotina para as nossas crianças. E as aulas online ajudam muito nisso. Outra coisa que tem ajudado muito é um adulto bem-humorado, alegre, com um pensamento positivo, para que essa criança se sinta segura. Assim, o que está acontecendo? Algumas crianças estão até mais autônomas, outras estão um pouco mais inseguras. Reações que acontecem. Com alguma frequência, tem acontecido uma irritabilidade maior, uma perda de limites ou de não aceitação de regras, uma oscilação de humor. Algumas estão sem apetite, outras, ao contrário, estão comendo toda hora, alterações de sono, resistência ao contato via computador ou qualquer outro aparelho, né? Até celular, eles não querem, porque eles querem a escola deles, os amigos deles. Isso é que é o principal. Agora, o que eu queria dizer? Algumas reações, claro que são temporárias, gente, e daqui a pouco, passado tudo isso, porque vai passar, as crianças vão voltando à normalidade, mas nós temos que ficar atentos a essas diferenças aí individuais. O que é mais importante? Que a gente possa ajudar a criança a libertar, a expressar as suas emoções e gerenciar melhor essas emoções. Para terminar essa parte de emoções, eu gostaria de dizer que a gente tem no Liesen, presencialmente, também no online, no virtual, o nosso projeto socioemocional. No Liesen, desde o berçário até o ensino médio, é um projeto de muito sucesso que é desenvolvido pelas psicólogas, pelas psicopedagogas do Liesen e, por faixa etária, a gente desenvolve atividades para que justamente as crianças, os jovens, possam se expressar e, dessa maneira, se sentir mais aliviadas, superar suas dificuldades. Na educação infantil, para dar alguns exemplos, o que a gente usa nessa fase de criança tão pequena ainda? Usamos as rodinhas de conversa, as almofadas das emoções, usamos também o sinal de trânsito, que é muito legal, com as cores verde, amarelo ou vermelho, para que a criança possa ter um autocontrole das suas emoções. Saber também que ela pode errar numa atitude, mas ela reflete e depois ela se desculpa, ela muda sua atitude, e é nisso que a gente acredita bastante. As contações de história também, nós sempre introduzimos temas ligados a assuntos, a temáticas das emoções mais conhecidas, né? Mais, vamos dizer assim, frequentes no ambiente dessas crianças. O ciúme, o nascimento de irmãozinho, a raiva, a tristeza, a alegria, a amizade, a cooperação, a solidariedade. Enfim, a pandemia nos mostrou como gerenciar emoções é importantíssimo para o mundo agora e futuro. Então, é nisso que a gente acredita muito. Os conteúdos pedagógicos são importantíssimos, mas a formação como ser humano das nossas crianças é o que nós acreditamos muito, e isso perpassa todos os segmentos do Liesen. E aí, para os nossos convidados agora, eu queria fazer uma pergunta muito importante.
A gente sabe, né, que as emoções precisam ser expressas e gerenciadas. Como é que a movimentação corporal pode, então, contribuir para o equilíbrio dessas emoções? É com você, Rodrigo, primeiro, por favor. Ô, Miriam, é um prazer responder a sua pergunta, esclarecer esse assunto que é de tanta relevância, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, né? Eu acredito que seja muito simples essa resposta. E a gente precisa entender e elucidar de forma clara 3 principais conceitos que a psicomotricidade leva com ela, né? Que é o emocional, o físico e o cognitivo. Né? Nas suas colocações, que foram feitas de forma brilhante, você falou muito de emoção, de humor, né? Então, olha o primeiro pilar aí da psicomotricidade, que é o emocional. Então, se você tem um emocional trabalhado em cima de uma outra palavra que você fez menção, que é a rotina, se você tem um emocional dentro de um contexto de rotina, dentro de um contexto de uma outra palavra que você falou de regras, você põe esse emocional em movimento e, ao mesmo tempo, você concretiza o aprendizado, que aí é o outro pilar, que é o cognitivo. Então, esse tripé fundamental no processo de desenvolvimento de uma criança, nós encontramos num remédio chamado psicomotricidade. Eu acho que é uma definição simples, clara, para todos que nos assistem aqui. Bem, muito obrigada. E, Maurício, como é que você vê exatamente isso, né? Essa movimentação corporal que a gente sabe que é fundamental para a criança, porque é aí que ela descobre o mundo, né? Isso também ajuda a expressar e a melhorar esse lado emocional da criança? Miriam, muito obrigado pela pergunta. Rodrigo, adorei a tua fala. Suas colocações também foram maravilhosas. E sim, a educação infantil, a gente tem que entender que ela é um momento na vida da criança importantíssimo. Por quê? Onde a gente está fazendo a maioria das estimulações psicomotoras, né? Dentro de uma atividade física, correr, saltar, pular, girar, se arrastar, experimentar o corpo. Né? Como o Rodrigo falou, né? E a gente tem na psicomotricidade, a relação do interno do indivíduo, do seu emocional, do seu sentir, com o externo das suas ações. Então, essa relação, ela é uma relação que ela é construída no eixo das múltiplas inteligências, né? Eu tenho a inteligência corporal, sinestésico-motora, que é o brincar, o correr. A inteligência naturalista, que é esse corpo inserido no ambiente natural artificial e os sentidos interpretando isso. Essas informações trabalham o nosso mecanismo de luta e fuga, o nosso mecanismo de recompensa, um regido pelo sistema nervoso autônomo simpático e outro pelo parasimpático, que vão trabalhar exatamente esses estados de alerta e o estado de relaxação. E isso é super importante porque é aonde ocorre o processo do amadurecimento emocional da criança. Então, quando a criança ela recebe o estímulo, ela está se colocando em movimento. Sinto, logo existo. Né? Isso é uma fala, na psicomotricidade a gente tem essa fala, sinto, logo existo. Então, quando esse eixo corporal sinestésico motor é estimulado, o outro eixo, que é o eixo das socioemocionais, é estimulado, que é a inteligência intrapessoal, que é o reconhecimento das emoções. Perdi o jogo. Eu queria aquilo, eu não tenho aquilo. Como eu vou fazer para me reorganizar internamente? E aí entra na questão da inteligência interpessoal sociopolítica relacional. Então, esse eixo, ele é super trabalhado dentro da escola. Mulheres, a gente faz muito estimulação com relação a isso, até porque a gente pensa na forma das múltiplas inteligências, ou seja, o conteúdo da aula da música está dialogando com o conteúdo da aula da educação física, que dialoga com o conteúdo da aula de yoga, que dialoga com o conteúdo da biblioteca, a professora regente. Então, dessa forma, essa estimulação da educação infantil, ela é fundamental. Por quê? Porque são essas bases psicomotoras dadas na educação infantil que vão facilitar o aprendizado no Fundamental 1. Né? Então, quando eu trabalho, principalmente, o Rodrigo
entende disso, eu já tive a oportunidade de falar com ele. A ginástica olímpica é um grande laboratório psicomotor, né? Desculpa, Rodrigo, a galera das antigas vai falar. Sem problema. Isso, mas é um grande laboratório psicomotor onde as crianças elas se desafiam, se estimulam. E isso daí traz um asseguramento emocional muito grande. E quando a gente fala de construir experiências, viver as emoções, construir esse asseguramento emocional, eu estou falando de uma criança mais bem resolvida emocionalmente, um pré-adolescente com mais capacidade de resolver e encarar problemas, e de um adolescente com mais consciência das suas ações. É interessante que assim, o yoga, né, a gente trabalha o yoga como uma ferramenta psicomotora para a área da educação. Por quê? Todo o trabalho físico ele está estimulando o que a gente vai estar chamando dos gradientes de pressão, assoalho pélvico, diafragma respiratório, cadeia abdominal, e essa construção de tônus para a criança está estimulando o quê? Qualidade ventilatória, qualidade da respiração. E a qualidade de respiração ela tem uma ligação direta com a cognição. Por quê? Porque, primeiro, a gente estimula a respiração, estimula a motricidade orofacial, a construção da fala afeta também os centros de linguagem estimulados, a criança consegue desenvolver raciocínio. Então, quando a gente está pedindo para a criança, corre, pula, eu estou dando tônus para ela. Esse tônus vai falar o quê? Eu respiro, eu tenho qualidade de ventilação. E isso é muito importante, porque quando a criança estimula isso tudo, ela tem essa experiência, ela depois consegue a capacidade de relaxar. Então, o nosso projeto todo dentro da educação infantil, ele é ensinar essas ferramentas da volta calma e ensinar a criança a controlar o meu tônus, relaxo o meu tônus. Para quê? Para eu ter qualidade de relaxação. E a qualidade de relaxação ela é muito legal, Miriam, saber por quê? Ano passado, 2 pesquisadores do Weizmann, do Instituto Weizmann Israel, mudaram o protocolo de observação sobre o Alzheimer. E aí, na pesquisa, eles mudaram de bioquímico para elétrico, e o que eles descobriram? O sistema imunológico atua no cérebro, sintetizando as proteínas que fixam memória de curto prazo e longo prazo. E isso é dado pelo quê? Por uma rotina saudável. O que consiste essa rotina saudável? Organização do tônus, atividade física cardiorrespiratória, né? E qualidade de sono. Então, quando a gente ensina a criança a usar o tônus, a aprender a olhar os sentidos, aprender a relaxar, eu estou dando o alimento para o circuito funcionar. Então, a estimulação psicomotora em casa, ela é muito importante. Vamos parar um pouquinho aí. Tudo bem. Tem mais perguntas, e aí você vai, então, mais perguntas. E aí você vai falar sobre isso, você e o Rodrigo já. Mas o que eu queria dizer agora é que a gente, claro, segue a Base Nacional Curricular da Educação Infantil, né? Para a educação infantil, e o eixo estruturante são as atividades exatamente como vocês falaram, né? Do brincar, explorar, todo o ambiente. Assim a criança vai se conhecendo o outro, devagarzinho, formando a ideia do nós, né? Do coletivo, do conjunto. Muito bem. E, através das múltiplas linguagens, então, a criança vai se desenvolvendo. Essas múltiplas linguagens, a gente sabe que no colégio, tanto presencial como no online, a gente oferece aula de teatro, né? Educação física, psicomotricidade, yoga, mas também música, ciências, estudos judaicos, inglês, todas essas disciplinas com muitas atividades lúdicas e atividades com metodologias muito ativas, né? Temos literatura, artes, muito bem. Mas eu perguntaria o seguinte: nós entendemos que essas questões corporais, principalmente na primeira infância,
elas vão ter que ir bem além desse ensino não presencial, porque as nossas crianças, né, estão vivenciando essa pandemia, nós estamos oferecendo, pelo LIES, muitas atividades, sempre de estimulação, mas em casa, o que será que nós podemos fazer, e as nossas famílias, principalmente, porque esse estímulo de casa é importantíssimo e ele precisa ser frequente e aproveitar, os pais aproveitarem, então, essas propostas até no fim de semana, para que a criança possa, então, se desenvolver da forma saudável o máximo possível. Então, para os dois, novamente, Rodrigo, de que forma, concretamente, os pais podem estimular a criança em casa para ela não ficar sedentária, Rodrigo? Bacana, Miriam. Eu vou além da sua pergunta, vou fazer um complemento. Acredito que não só os pais podem fazer para os filhos, mas os pais podem construir algo para se exercitar junto com os filhos, né? Então, acredito que se uma elaboração de uma atividade, como você mencionou, lúdica, divertida, a qual a psicomotricidade faz parte, pode muito bem ser confeccionada com toda a família. E olha que ponto bacana, interessante que a gente vai conseguir construir nesse contexto familiar: socialização. A família vai, no momento que nós estamos vivendo, né, nesse cenário atual tão conturbado, eu não sei se a palavra certa seria essa, um momento bem difícil, bem delicado, mas numa atividade prazerosa, lúdica, né, como o Maurício falou, mencionou diversos benefícios fisiológicos, do sono, a liberação de hormônios, a gente pode conseguir algo que na vida moderna quase que não acontece mais nas famílias, que é um contexto de socialização entre a família. E a atividade lúdica, recreativa, ela pode muito bem ser inserida nesse contexto, com hábitos muito simples, né? Estafetas para pegar, por exemplo, passar por baixo de uma cadeira e levantar, carregar a cadeira de um lado para outro, né? Atividades sensoriais que podem muito bem ser feitas com tampas de garrafa PET. Enfim, acredito que a construção depende muito da especificidade, né, da particularidade de cada criança e cada família. Mas as formas e maneiras de manter a família inserida num contexto lúdico, motor, eu acho que são inúmeras possibilidades, entende? Então, aquilo que o colégio faz, que o Maurício, né, eu sou uma pessoa que divulgo muito aqui tarefas que podem ser feitas no dia a dia, apenas a gente acende ali a fogueira. E o pai que tem que colocar cada vez mais lenha nela. Então, a gente semeia. E o pai que é responsável, a família, por cada vez mais colocar água nessa plantação que nós, como educadores, fazemos. Ótimo. Rodrigo, eu vou aproveitar e vou fazer para você, antes até de passar para o Maurício responder essa pergunta, como é que os pais podem estimular em casa, vou aproveitar, Rodrigo, uma pergunta que está no chat, da Vanessa Monteiro. Ela pergunta assim, liberdade corporal, como é que a gente pode e deve administrar essa importância de deixar um pouquinho a criança cair, machucar, poder aprender com as habilidades próprias da faixa etária e para que ela vá conhecendo as próprias possibilidades do seu corpo? Essa pergunta é muito bacana, né? Porque no cenário atual é muito comum, principalmente nessa faixa etária discutida aqui em questão, muitas vezes é o primeiro filho, então a família ela é muito receosa quanto a essa liberdade corporal da criança. Então, até porque
na maioria das vezes, nesse cenário atual, é muito comum a mãe e o pai trabalharem, essa família, ela por muitas vezes não tem a menor noção do repertório motor da criança. Então, de uma forma brusca, isso foi oferecido a ela. Ela não sabe sequer que a criança já sobe há muito tempo na escada sem ajuda. E aí, por conta da pandemia, ela passou a ficar maior tempo em casa e, às vezes, a babá, por questões, né, óbvias, não está lá. Ela não sabe que a criança já sobe aquilo ali de olhos fechados. E aí, ao invés dela liberar, dela incentivar aquilo dali, dela incentivar possivelmente, eu quero ver agora se você sobe em 2 degraus, ela vai reclusar aquela liberdade, entende? Então, acredito que isso tem que haver um engajamento da escola, de nós educadores, em relação a essas informações de cada criança. Olha, isso ele já faz, eu acredito que... Porque, na verdade, 87% a talvez 95% do que a criança aprende é por imitação, por experimentação. Concorda? Isso é comprovado cientificamente. E ela vai aprender onde? Na escola, na sua escola, no meu espaço, mas isso foi impossibilitado por conta da pandemia. Então, onde ela vai experimentar? E na maioria das vezes, ela é filha única, ela está em casa, ela não tem quem imitar, ela não tem aquilo para ela observar, então, e a mãe reclusa aquela experimentação dela, consequentemente, o aprendizado, a tendência é que ele fique deficitário, né? Então, como o Maurício falou, um pouquinho mais cientificamente, ela aprende por experimentação, né? É o que a gente fala, o aprendizado está relacionado aos sentidos. Então, vamos, claro que com medida de segurança, libertar para experimentar. E pode também se tornar até insegura e medrosa, né? De buscar desafios. Essa observação foi fantástica, porque ela vem ao encontro, por exemplo, muitas crianças, muitas famílias vão até o nosso espaço, como o Maurício mencionou, é um espaço de ginástica artística, então nós temos plataformas de equilíbrio, que é a trave de equilíbrio, que fica a 1,5 metro de distância do solo. E essa, eu falo muito terapia, né, porque eu trabalho com um grupo um pouco mais específico, passa a ser interessante não só para a criança, onde a gente vai trabalhar aquela capacidade física do equilíbrio, mas também para a mãe, porque a mãe fica lá fora, Miriam, desesperada vendo o filho dela andando ali em cima, entende? Ela fica totalmente insegura. Então, ela, na maioria das vezes, o filho está lá dentro se exercitando, pulando numa altura de 1,5 metro, ela fica lá fora querendo segurar ele. Ela fica segurando com os olhos. Então, essa experimentação, essa segurança que nós, enquanto educadores, passamos, ela é primordial, crucial. Obrigada. Maurício, agora com você, aquelas dicas para os pais em casa, né, para que a criança não fique sedentária. Oi, Miriam, tudo bem? Desculpa aqui, gente, eu ri, mas é porque o que o Rodrigo falou, o asseguramento pela queda, é necessário a criança passar aí, por isso ela tem que aprender a fazer essa queda e realmente, enfim. Miriam, dicas para casa. Então, o que acontece agora? As nossas crianças em casa, elas perderam muito estimulação, né? Então perdem um pouco de tônus. A gente está entrando num período frio, onde é muito importante a estimulação do tônus, para a gente estimular também a musculatura acessória da respiração, para dar qualidade de respiração para esse período todo que a gente vai estar passando. Então, eu sei que nossos filhos agora estão mais tempo na frente da tela do computador, da tela do celular, nas aulas. Então, rotina. Para que rotina? Para que a gente possa promover uma atividade. Então, a escola tem lá no Classroom uma infinidade de atividades promovidas por todos os departamentos, tanto da educação física, de música. Então, ali tem um repertório de material que eu recomendo. Pais, usem, que são dicas muito importantes. Tá? E aí, você pode fazer circuitos, né, em casa, promover, passa por debaixo de uma cadeira, aprende a subir, ou vamos usar o sofá para a gente escalar o sofá e pular para o outro lado. A criança vai se apropriar do mobiliário da sua casa
de uma forma, claro, mas antes você faz o combinado, tá? Olha, agora a gente está fazendo o circuito, tá bom? Para a criança poder explorar. Lembrando, a cada 2 horas, 3 horas, promove uma atividade com seus filhos. Para quê? Para construir o vínculo, para fazer a relação afetiva de uma atividade em que todos possam fazer. Isso é bom para os pais, isso é bom para as crianças. Essa situação toda mexeu com as rotinas familiares. Então, a gente tem que reinventar a nossa rotina para incluir atividade de forma a gerar todos esses hormônios que vão gerar o bem-estar, né? O ciclocida, a dopamina, a serotonina. Para quê? Para a gente poder estar num ambiente em que a gente se estimule. Caso contrário, a gente perde o tônus, fica mais apático, e aí os estados mais melancólicos se apossam. E que isso também afeta o nosso imunológico. Então, pensem, a cada 2 horas, a cada 3 horas, fazerem atividades, tá? Que pode ser, vamos brincar de pular, vamos brincar de pular sobre almofadas, circuitos. E lá no Classroom tem um monte de atividades sugeridas. Depois, lembrando, na fase noturna, a gente tem que preparar exatamente essa volta calma, ou seja, menos questões luminosas, menos estimulações visuais, para a gente ter uma qualidade de sono normal. As crianças estão dormindo mais tarde do que normalmente, caso estivessem inseridos na rotina escolar. Mas a gente tentar resgatar isso faz toda a diferença para a gente manter a saúde da criança, do adulto e da família como um todo. Tá? Beleza. Ótimo. O nosso colégio atende crianças com diferentes ritmos de aprendizagem e procura, claro, atender a essas necessidades diferenciadas, né? Com isso, a gente desenvolve as múltiplas inteligências e o nosso maior objetivo é que cada criança possa atingir o seu melhor, né? Mas, diante disso, eu queria perguntar para vocês, assim, nós poderíamos dizer que a atividade física funciona como um combustível para o cérebro, ativando as conexões neurais e, com isso, ajudando a criança a superar dificuldades de aprendizagem em vários aspectos. O que você acha, Rodrigo? Eu não acho, eu tenho certeza, Miriam. Né? Seria um assunto para mais umas 5 horas de bate-papo, mas a gente pode colocar uma dica aqui simples, que podas neuronais, né? A importância de trabalharmos o movimento nessa faixa etária, né? Eu, hoje, atendo motoramente falando, como profissional do movimento, um grupo específico que apresenta questões cognitivas, comportamentais. Então, eu tenho crianças com TDAH, tenho muitas crianças do espectro autista, síndrome de Down, e eu não tenho dúvida em relação à sua pergunta em afirmar que sim, que essas crianças, quanto mais precocemente elas são oferecidas a um repertório motor, a gente consegue enriquecer não só motoramente essa criança, consegue não só evoluir questões de autoconfiança, autonomia, prazer, autoestima, consequentemente melhorar sua socialização, mas você consegue melhorar o seu tempo de atenção compartilhada numa sala de aula, você consegue, o Maurício falou de tônus, você consegue oportunizar essa criança através do desenvolvimento motor, com que ela segure com mais destreza no lápis, com que ela segure numa tesoura com mais destreza. Então, além de você melhorar motoramente, como eu mencionei, você traz a essa criança, através do movimento, prazer, autoestima, você traz alegria, né? Então, eu acho que de uma forma clara foi respondida essa pergunta. Ótimo. Maurício, queria ouvir sua opinião, nós queríamos, né, sobre essa pergunta também. Você acha que, de alguma maneira,
assim, toda essa estimulação, essa atividade física ajuda a superar dificuldades? Sempre. A colocação do Rodrigo perfeita. O que acontece? A gente tem a colocação do Rodrigo perfeita. O que acontece? A gente tem toda a estimulação que a gente vai estar fazendo vai estar gerando para a criança uma rota neuronal, né? Que é mais ou menos assim. Eu estou acostumado a caminhar para uma trilha. Eu vou para onde? Para mata fechada ou para trilha? Eu vou para trilha. Então, quando você propõe alguma coisa para a criança vai aumentando o repertório motor dela, e você está dando para ela as bases que vão construir o mecanismo de luta e fuga dela. Com essa construção do mecanismo de luta e fuga, ela se sente mais segura nas ações. E isso é um benefício incomensurável, porque se eu tenho segurança, eu tenho a segurança na atividade, eu também vou ter a segurança para relaxar. E aí, quando a gente está naquele local confortável, né, esse que a gente chama em psicomotricidade, esses fantasmas psicomotores não estão mais com a gente. Né? Essa questão dessa dificuldade, ela foi superada, porque ela foi estimulada. Então, a estimulação motora, ela é um combustível gigantesco para a gente desenvolver conexões. E essas conexões fazem toda a diferença, principalmente na educação infantil. Tá? Que dão a base psicomotora. Ótimo. Eu acho que a gente está aqui somando muito. Que bom. Agora, claro que esperamos um retorno, né, ao presencial, nós todos. E aí, a grande pergunta é o seguinte: no retorno, a gente sabe que nós vamos ter que evitar proximidade, jogos com contato corporal entre as crianças, entre os alunos. E aí, como considerações assim, finais de vocês, eu perguntaria, dentro da especialidade de cada um, o que vocês gostariam de sugerir para a liberação da energia das crianças na volta ao presencial, ao colégio, que elas vão chegar cheias de energia para gastar, né? A gente sabe disso. E aí, Rodrigo? Eu, na verdade, queria só fazer uma menção, né? E falar que eu fico muito feliz, eu como profissional do movimento, poder participar disso como profissional do movimento, porque para uma escola tão conceituada, porque eu já fui professor do município, eu conheço muitas e muitas escolas, né? Faço parte aí de dezenas de profissionais que compõem a equipe multidisciplinar, e eu fico muito feliz com essa valorização que vocês dão ao movimento, né? A importância que vocês dão ao movimento como base em benefício do desenvolvimento da criança cognitiva, emocional e física. Então, eu queria fazer aqui o agradecimento como profissional do movimento, né? Eu acredito que a dica para isso, para esse retorno, é o que está acontecendo no nosso espaço, né, Miriam? Está sendo muito comum as famílias que, por exemplo, iam até nós uma vez na semana, pedindo para ir 2 vezes. Então, eu sugiro que a gente coloque o Maurício para trabalhar mais vezes, né? Então, a gente coloque essa criançada para liberar hormônios do prazer, coloque essa criançada para liberar endorfina, consequentemente elas vão voltar à sua rotina de uma forma muito mais confortável, vão dormir melhor, e eu acredito que a mensagem é essa, é uma mensagem simples, porém eficaz. Ótimo. Maurício, você, o que você sugere para o retorno? Claro que a gente sabe, né? Acolhimento, um afeto de forma diferente, né? Mas e as atividades? O que você sugere para liberar aí essa energia e toda a necessidade aí desse movimento? A nossa escola está preparada agora, né? Todos os protocolos que a gente está fazendo para essa volta, né? Então a gente está com algumas atividades muito mais individualizadas,
né, exatamente por conta do contato. E nesse momento é uma coisa super importante, as crianças elas estão voltando com muita saudade dos amigos. E fazer essa regulagem de atividade é complexa, tá? Mas é um desafio, ok, é possível, né? Eu falo pela aula de yoga, ela é uma aula que tem interação, mas pode ser individualizada. Agora, nesse nosso retorno, a gente está trabalhando ela um pouquinho mais individualizada. Porém, todas as atividades que são feitas na escola vão poder estimular isso. A felicidade de estar no ambiente da escola, de correr, de explorar, claro, tudo com a sua devida cautela, né, higienização. Porém, a gente vai precisar muito da família também nesse momento, porque a criança, quando voltar da escola, ela vai estar voltando numa felicidade, porém ela vai estar sempre com a mesma coisa. Eu queria tanto ter abraçado meus amigos. E aí, essa questão do contorno, essa questão do toque, essa questão das atividades coletivas na casa, sem a máscara, sem o toque, elas vão assumir uma outra importância. Então, mais uma vez, a parceria, a família, a escola também vai ser muito importante. A escola ela vai conseguir oferecer um local de estimulação. A estimulação dentro do nosso projeto bilíngue, trilíngue, na verdade, que a gente trabalha o hebraico, o português e o inglês, né, de uma forma plena. Então, isso vai ser uma coisa que vai se estimular. A questão das tecnologias, que a escola tem um grande interesse no estímulo. E esse corpo, ele vai voltar radiante de felicidade, né? E a família também vai ter que entender. Meu filho está voltando com muita alegria. Então, depois do banho, depois da higienização toda, abraçar muito, brincar muito. Como foi seu dia? O que teve de novidade? Ter essa escuta ativa e presente com, tipo assim, meu filho, me conte, sabe? Por quê? Porque, conforme vocês já falaram, isso vai passar. E a gente está agora fazendo essa transição. A gente está passando pelo meio do Mar Vermelho, mas a gente vai chegar do outro lado. Então, essa transição, ela vai começar a acontecer. E é isso. Um dia de cada vez, gente. Ótimo. E de acordo com a faixa etária, exatamente pegando o gancho no que vocês falaram, você acabou de falar, Maurício, as nossas crianças, nós vamos propiciar muito que elas se expressem falando como elas passaram esse tempo e as novidades e o que elas vivenciaram, e que elas possam se expressar muito através de múltiplas linguagens. E conversando e contando suas histórias também, que é uma grande forma de interagir, né? Isso também alivia muito essa tensão, né? A criança poder ser ouvida. E eu queria dizer, em primeiro lugar, já terminando aí, que é uma pena, porque a gente poderia ficar aqui conversando bastante tempo, vocês enriqueceram muitíssimo aí todo o nosso conhecimento, tudo que a gente busca saber, né, sobre essa fase tão importante do desenvolvimento das nossas crianças. Agradecer a você, Rodrigo, a você, Maurício, e pedir a vocês que fizessem assim a sua despedida, dizendo assim que foi um prazer enorme estar com vocês hoje. Miriam, muito obrigado. Eu gostaria de dizer mais uma vez que eu fiquei muito feliz, né, com o convite. Sempre fico muito feliz quando sou convidado para falar sobre aquilo que eu me dedico tanto, né? E é um prazer sempre falar do movimento em prol do desenvolvimento. Então, todas as vezes que você me convidar, eu certamente participarei, todas as vezes que o Maurício me convidar, enfim, todas as vezes que eu for convidado para algo tão sério quanto esse bate-papo, podem contar comigo. Eu agradeço muito e uma ótima noite para vocês. A gente que agradece, foi uma honra ter você com a gente hoje, tá? Maurício, e você? O que você gostaria de falar para nós? Primeiro, muito obrigado,
né? Pelo espaço, por estar aqui. Rodrigo, eu admiro pra caramba seu trabalho, né? A gente já havia conversado antes sobre isso. E, Miriam, feliz de poder compartilhar alguma coisa, de poder oferecer alguma coisa para as nossas famílias agora. E aguardando o nosso retorno, né? E que Deus quiser, alguma hora a gente tá junto, todo mundo de novo. Ótimo. Também uma honra ter você, né, Maurício? A gente já tem presencialmente no colégio, tem online também você, e nesse bate-papo aí que foi tão agradável. Queria agradecer muito a presença de todos, a oportunidade que tivemos aí, através desse canal também do YouTube, lembrando a todos para se inscreverem e dizer que queremos também agradecer muito a toda a família Liesse e que vocês possam estar conosco, nossas crianças conosco, em breve, de volta, né? Para que as professoras, a equipe, possa estar presencialmente com vocês, assim, sorrindo, com aquele olhar muito feliz, né? Que demonstra realmente que o nosso grande prazer é estar acompanhando as nossas crianças desde que elas estão dando os primeiros passos aí na vida escolar até depois, quando elas já se despedem, indo para a faculdade. Então, obrigada a todos, um ótimo final de noite para vocês. Muito obrigada. Gratidão, obrigado.